Esse tema, falar de fé, está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem do 11 ao 12, se não me engano. Eu tentei focar um pouco mais na passagem 11 e 12, que é a instrução dos Espíritos. E do 1 ao 10, eles estão comentando sobre as duas passagens evangélicas da fé. Mas dá para brincar lá se alguém quiser. E eu pensei o seguinte, a Carla, quando falou desse assunto há um bom tempo atrás, ela comentou, deixa eu ver aqui, ela começou, brincou em relação à música que todo mundo conhece, né? Mas não cantou. E como na última eu cantei, me falaram, eu queria cantar junto, mas não me senti convidado. Fala isso também. Falei, pô, verdade, né? Eu, na verdade, cantei sozinho, devia ter convidado todo mundo para cantar. Essa aqui eu não dá para cantar sozinho. Então, para a gente entrar nesse ritmo de festa, que é o que vem sábado, eu vou convidar vocês para cantar junto comigo. Quem não souber a letra, que eu também sou péssimo de letra, então a letra está aqui vai estar aqui para eu ler. Quem souber, vem junto. Quem não souber, vai no refrão, porque o refrão todo mundo sabe. Vamos ver se toca comigo. Vocês conhecem? Todo mundo conhece. Inspiradíssimo, sabe? Andar com fé eu vou, café não costuma parar. Andar com fé eu vou, café não costuma parar. Andar com fé eu vou, café não costuma parar. Andar com fé eu vou, café não costuma parar. Café para a mulher, café para na cobra coral. Oh, um pedaço de pão. A terra na maré, com marão, lá no oceano. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A terra na manhã, a terra no amanhecer, no calor do verão. A terra pensa, a terra não morrer, triste na solidão. Agora andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Se a cor da terra, a terra eu queria queimar. A fé é oração. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, perdão. Até quem não tem fé, você costuma acompanhar. Que a fé não costuma falhar. Fazer um plano. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Inspiradíssimo, né? Tem que cantar, acabou, gente. É isso aí. Vocês gostaram? Eu achei ótimo.
Mas você vê, é uma letra tão simples, a gente conhece, né? Rolou um vídeo aí na internet, você tem do Gil, tão emocionante, tão gostoso, e a letra é simples, simples de tudo, né? E será que a gente já tinha parado para pensar que a fé, ela tá na fé da manhã, no anoitecer, como é que ela fala aqui? Viva e sã, mas também está para morrer, quer dizer, ela existe na hora da morte, certo ou errado, ela sempre nos acompanha, e até quem não tem fé, ela costuma acompanhar. Letra tão simples, mas tão profunda, né? O Gil tem algumas letras de MPB que são inspiradas, né? Eu usei outro dia, que é muito inspirada. Tem algumas outras ainda que a gente vai ter oportunidade de usar. Elas são inspiradas, as letras assim, tem uma mensagem ali embutida que é interessante. Quando você vai pesquisar um pouco como é que essas letras apareceram, normalmente são as letras que foram assim, ó. O cara simplesmente teve um estado da altura para escrever. Não tem outro jeito. Ela tem que se inspirar. Mas a fé, eu preciso começar com a música, em vez de acabar com a música, porque a pessoa não faz a preleção, mas vai ter que fazer a oração, né? Então a gente começa num ritmo e termina num outro, eu acho. Vamos ver. E eu procurei uma outra base para falar da fé também, que é no livro Céu e Inferno, na parte 2. Na parte 2 tem um capítulo lá, capítulo 7. Parte 2 do capítulo 7, que tem várias. Acho que eu já falei, o Céu e o Inferno, ele tem uma primeira parte do Céu e Inferno difícil de ler, né? Cansativo, assim, não é fácil, tem que se concentrar, mas a segunda parte é super legal, porque os espíritos contando como é que rolou do lado de lá, e quem quer saber. Então, é bem legal, você começa a ler assim, tem histórias tristes, mas é dinâmico, porque são histórias, né? E lá tem na parte 2 tem a história Xumene, é quase uma chimena, mas é um Xumene, e aí tem uma descrição lá, uma historinha. Mas nesse capítulo, nessa parte do Céu e Inferno, ele fala que a fé desperta os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, né? E ela está presente em todos nós. E a gente nos são propostas diversos momentos durante a nossa existência que nós não temos outra saída, não temos que exercitar a fé. Não tem outra saída. Sem exercício dessa fé, você não consegue ultrapassar esses momentos difíceis pelos quais nós somos presenteados durante a existência terrestre. Importante frisar, eu achei muito interessante, tá lá, eu vou ler uma frase que está no livro Céu e Inferno, escrito pelo Dr. Kardec. O Espiritismo não torna imediatamente perfeitos, nem mesmo os mais crentes adeptos. A crença é o primeiro passo. Vem em seguida a fé e a transformação. Por sua vez, mas além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Seja bem-vindo, viu? Sejam bem-vindos. Nós só estamos cantando até agora, você não perdeu muita coisa. Você vê que forte isso. Eu gostei de frisar, eu fiz questão de frisar para vocês no começo, que eu tirei do Céu ao Inferno. Essa frase está lá escrita e foi escrita pelo tal do nosso amigo Kardec. Todos conhecemos. O Espiritismo não nos torna perfeito imediatamente. É importante a gente sempre ter essa consciência. É importante a gente sempre ter consciência de que o preletor está trabalhando um assunto porque ele foi buscar esse assunto antes, não significa que esse é o cara da fé. Não tem nada a ver. Ele só foi trabalhar o assunto. Nada a ver. Então, eu vou trabalhar de perdão, não significa que eu perdoo todo mundo, não. A gente só foi trabalhar aquele assunto. Não significa que eu acabou com o espírito, o cara é fantástico, maravilhoso, é uma pessoa do bem. Nem sempre. E assim é o cara que é católico, e assim é o cara que é protestante, e assim é o cara que frequenta Umbanda, e assim por diante. Quando ele está inserido, como qualquer ser, o indivíduo está inserido dentro de qualquer religião, qualquer tipo de profissão de fé, né? Religiosidade, espiritualidade, significa que ele está buscando um caminho. Olha, eu me encontro nesse caminho chamado Espiritismo, foi escrito pelo Kardec, e esse caminho me faz bem, acomoda o meu coração, e para mim esse é a trilha. O que não significa que eu concordo sempre com tudo, não, significa que eu questiono, que eu
mas ele acomoda o meu coração na maioria das vezes. Então, nesses momentos de questionamento e que a gente se questiona quando a gente vê alguém que às vezes se posiciona de uma maneira diferente do que a gente imaginasse que fosse o correto, e fé no outro também faz parte desse exercício de fé, né? Exercitar a fé e a paciência de que todo mundo tem o seu tempo, né? Eu acho que a gente precisa muito disso nos momentos atuais, esse exercício. E aí lá mesmo também tem um testemunho do tal do espírito que chama Shumene, que grande é o número daqueles que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho e indiferença ou apatia. É importante a gente falar que estaciona, não regride. Não regride. Obrigado. Só estaciona. Até tem uma outra coisa importante. Eu gosto desse exemplo porque é difícil. Você já tentar empurrar alguém que está subindo uma escada, mas que não quer subir a escada, só quer descer, você não consegue. Se a pessoa não quiser, não tem jeito. Porque vai cair em cima de você, vai pular por cima. Não tem jeito. Empurrar em cima, se a pessoa não quiser subir, ela quiser descer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu gosto desse exemplo de uma série de coisas. De fé não é diferente. Fé não é diferente. Também é uma passagem que eu peguei lá tá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, você não consegue impor as pessoas. Não, você precisa ter fé. Mas, Suzana, eu já falei que você precisa ter fé, Suzana. Está escrito lá. Não tem jeito. Não pega. Não passa. Não transmite. Não consegue transmitir. A gente consegue transmitir energia, a gente uma série de outras coisas, mas a fé é um negócio que tem que partir de dentro de cada um. A árvore da fé viva, frase do Emmanuel, eu pensei que não tem jeito de resumir, porque elas são muito completas. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É uma conquista. Acho que é isso que ele está dizendo, né? É uma conquista diária e é individual. Eu acho que o maior exercício que a gente pode fazer, ou melhor, o melhor exercício que a gente pode fazer de fé é acreditar em nós mesmos. É o primeiro deles. Dos mais simples aos mais complicadas situações. Dos momentos mais simples da nossa vida aos momentos mais delicados. Daqueles mais desafiadores. Esse acho que é o primeiro, que é importante. O segundo, que eu acho que é, nos tempos atuais, desafiante e um ótimo exercício, é ter fé no próximo. Porque quando o próximo pensa muito diferente de mim, esse exercício é um desafio. Quando o próximo comunga das mesmas ideias, esse exercício é um desafio. Mas é um exercício que a gente deveria fazer, ou deve fazer, com o mesmo afinco que a gente faz de acreditar em nós mesmos. Acreditar que por algum motivo não existe aquela afinidade, por algum motivo o outro, que é qualquer um que não seja você, pensa diferente. Então é ter fé naquela pessoa. O outro, que também é extremamente... Infelizmente, estou trazendo tudo para o dia atual, porque trabalhar esse assunto, e aí ser surpreendido ontem, depois do ano inteiro ficar longe dos nossos filhos, que a gente não vai poder vê-los e ir ver no Natal, está sendo um exercício interessante também, hoje, trabalhar de fé. Trabalhar o assunto, mas inglês, vamos lá. Então, é por isso que eu estou associando sempre com os momentos atuais, porque para mim é muito forte no momento, talvez por isso que está pegando um pouco mais. Ter fé na evolução dos tempos. Então, a Helga, na quinta-feira,
vai falar exatamente disso, né? Tudo que a gente vem passando no ano desse ano, de 2020, tudo que está acontecendo no planeta, né? Pensando um pouco mais macro, e individualmente com cada uma das pessoas, né? A gente tem que ter fé que existe um motivo para isso. A gente vem ouvindo falar já faz muito tempo que vem um movimento de regeneração do planeta, um monte de médiuns escreve isso, muita gente já escreveu isso, e deve ser um motivo, eu não consigo visualizar um outro, porque é desafiador. Ter fé nesse ciclo da vida, no sentido que essa renovação dentro de nós, essa renovação dentro dos núcleos, núcleo familiar, núcleo da casa espírita, esse é um bom exemplo, que a casa espírita tem que acontecer independente dos mesmas pessoas estarem à frente sempre, e isso é um exercício interessante, é um ciclo. Respeitar essas transições, isso é extremamente importante, então isso faz parte do tal do ciclo da vida. Ter fé na evolução pessoal de nós mesmos e fé em Deus. Fé em Deus no sentido de que se Ele é soberano e bom, né? Tem outra palavra que eu esqueci. Soberano e imensamente bom e perdoa, ele é o cara, né? Ele faz tudo do bom. A gente tem que ter fé que o que está acontecendo é o que está acontecendo. Aí, quando a gente trabalha um pouco esse assunto da fé, uma alegoria, comparação que a gente pode fazer é a questão dos óculos, né? Que óculos que a gente está colocando para ver cada um dos nossos problemas ou cada um desses desafios que a vida nos propõe. A gente precisa, talvez, tentar economizar no óculos de ser vítima, né? O óculos do vitimismo. Porque se a gente acredita que Deus é soberano e bom, não dá para a gente ficar vestindo o óculos da vítima e ver todos os problemas como sendo a vítima da situação. E talvez não buscar entender, como trabalha muito bem a Carla quando fala no livro lá das emoções de futuro, por que aquela emoção, por que aquela situação está me machucando tanto, está me incomodando tanto. Então, preguiça é um negócio que a gente tem que combater, a tristeza demasiada em situações que a gente às vezes não consegue entender por quê. Não sei se com vocês acontece, mas às vezes quando bate uma tristeza do nada assim, né? Mas vem cá, eu tento examinar o que está acontecendo naquele momento, naquele dia na minha vida que me está trazendo essa tristeza. Se não tem nada, eu tenho que dar um jeito de dar uma volta nela, né? Isso é ter fé também, esse exercício de transpor esses momentos de tristeza, de amargura, esses momentos não tão prazerosos. Primeiro tentar entender o que pode estar ali por trás disso, mas se não encontrar nada, é passar por cima disso. É fé de que nós podemos mudar. E em vez de fazer as perguntas do porquê, fazer a pergunta do para quê. Em vez de por que isso acontece comigo, por que entender para que essas coisas acontecem comigo, para que eu sou exposto nessa situação, ou para que eu fui forçado a discutir tal assunto. Né? Acho que é importante ter esse conhecimento. E conhecimento é sempre fundamental. Literatura, doutrina, seja ela doutrina espírita ou outras, agora recentemente, bem rápido, não vou comentar porque eu comecei a ler ela, é enorme, mas quem não viu, o Papa Francisco soltou a terceira encíclica dele, desde quando ele está no papado, agora em 1º de outubro, para começo de outubro, e eu li só um comentário, depois comecei a ler, ela é grande, o comentário resumão, assim, fala que ela é bem
profunda. Ela, na verdade, toca em feridas. Ela fala umas coisas que normalmente os papas não tocam. Essa questão, bom, eu não vou entrar, ela é grande, ela é densa, mas se vocês procurarem, tem um resumo. Tem uma pessoa que fez quais são os principais pontos, tem um resumo dela. Né? O ideal é sempre ler inteira. Por que eu estou trazendo isso? Porque dependendo da doutrina, né, que a gente professa, é importante sempre buscar o autoconhecimento. As doutrinas, qualquer que seja, ou religião, elas são ferramentas que nos auxiliam a nos encontrar. Elas são só ferramentas. Olha, nessa aqui eu me sinto bem. Se eu vou do Evangelho no Lar, legal. Pô, eu acho legal fazer, eu curto. Então, eu não faço Evangelho no Lar. Aí eu acho que é melhor fazer a célula evangélica lá. Então, faz a célula evangélica. Eu acho que é melhor levantar toda sexta-feira. Vai, levantar toda sexta-feira. Que acomoda o teu coração. Então, elas são ferramentas. Né? E o estudo é a mesma coisa. É a ferramenta que nos ajuda a se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente ultrapassa as nossas limitações, e quando a gente ultrapassa as nossas limitações, a gente evolui na trajetória, né? A gente alcança maioridade no sentido de moralmente conseguir entender onde são as oportunidades de melhora em mim, né? Onde estão essas melhores. Então, um convite da noite era o convite da gente revisitar sempre os nossos Cs, né? Que a gente gosta bastante disso, né? Mas se eu não tivesse mudado para WA há 3 anos atrás, eu estava vendo meus filhos todo mês, toda hora, a hora que eu quisesse, mas eu mudei. Então se eu ficar nisso, eu não consigo passar para adiante e analisar de uma outra maneira. Então, ok, isso já foi tomado, eu conheci tanta gente maravilhosa, conheci tanta coisa ótima, maravilhosa na minha vida nesses 3 anos, mas isso aí, ok, já foi. Não adianta ficar sentado nisso. Estou dando um exemplo real. Eu ouço muito isso também, de gente que está há muito tempo no nosso se eu não tivesse me postrado, tivesse ficado no Brasil, normalmente pessoas que têm mais de 30 anos de Austrália têm esse discurso. E aí fica nisso e não resolve. Não, já veio, já está aqui, etc. Então não adianta, isso não resolve. Estou dando só alguns exemplos, mas cada um vai ter o seu exemplo do ser individual. Se tivesse estagiado em tal empresa do que em outra empresa, ou se eu não tivesse saído da empresa X para ir para a empresa Y, tudo que já foi, eu não consigo voltar atrás e resolver se essa decisão foi uma decisão de bifurcação na nossa vida. Podia ser um melhor filho, podia ser um melhor pai. Se os dois lá estão vivos, ainda dá tempo de mudar, isso é uma coisa que dá tempo. Enfim, por que eu tenho essa doença ou tenho aquela? Se é um caso que alguém tem alguma doença. Podia ter me agido melhor antes de ter perdido meu pai. Por que eu pensei se eu tivesse perdido? Se eu não tivesse perdido meu pai, se eu não tivesse perdido minha mãe. Então, sempre examinar, e se a gente conseguir examinar isso com carinho, a gente vai conseguir, vai com certeza encontrar algo que, para que essas situações aconteceram na nossa vida. Né? Sempre tem sempre um porquê que a gente no momento não consegue ver. E que depois a gente consegue ver. Na hora a gente não consegue, não dá para entender. Na hora a gente não consegue ver, na hora a gente não às vezes não concorda e não vivencia aquela situação como deveria ser vivenciada, porque a gente não consegue. Eu tenho um amigo lá em Adelaide e ele, foi encurtar, estudou filosofia, então australiano. E uma vez nós tivemos uma situação e a gente tinha falado, não só a gente, outras pessoas tinham falado a mesma coisa para esse casal várias vezes. Olha, isso não vai fazer isso, vai tratar o problema. Não, fizeram do jeito que eles queriam. Não vou nem entrar no detalhe da situação. E aí aconteceu o que todo mundo tinha falado, aconteceu. E aí, conversando com o Richard, eu vou citar o nome porque ninguém conhece ele, o Richard não faz parte do círculo,
E ele não se importaria de comentar, porque eu acho que o comentário dele foi tão simples, mas bem digno de quem estuda muito filosofia. Assim, tem coisas na vida da gente, que eu acrescentaria aqui, talvez a maioria, que a gente só aprende experienciando. É verdade. Porque agora ninguém precisa falar mais. Essa situação eles vão lembrar pro resto da vida. Nós estávamos no dia, nós estávamos junto com a gente nessa situação. E nós estávamos, você vê, ele falou, eu falei, você falou também? Todo mundo tinha falado a mesma coisa para o casal, e eles não, né? E é coisa simples, coisa de viagem, coisa de bagagem, não é todo mundo, não. Mas, enfim, ele falou, não adianta, tem coisa que é só experienciando, né? Só passando por aquela experiência que a gente aprende. Tem tantas histórias para contar. Acho que cada um aqui sempre tem um milhão de histórias para contar em relação a isso. Experiência que a gente passou, já não posso fazer isso aqui, eu já fiz outra vez. Então, você não faz mais, porque você aprendeu pela experiência. Ninguém te falou. Ninguém precisou falar. Foi passando pela experiência que a gente aprendeu. E é a melhor jeito de passar. Bom, falar de fé e a fé em nós mesmos é falar dessa grande possibilidade que a gente tem de escrever diferente qualquer coisa que a gente quiser, todo dia, toda hora, todo segundo. Então, se eu acho que eu sou um mau pai ou um mau filho, eu posso ser bom de ou pai ou filho amanhã, se eu tomar a decisão que vai ser assim, se eu quiser fazer diferente. Você pode escrever. É a página de cérebro do Chico, que todo mundo conhece, né? A página em branco está aberta sempre. Ela está ali à nossa espera. A gente escreve do jeito que a gente quer. E fé tem um fator muito importante nessa jornada de reescrever as nossas páginas, né? É muito importante mesmo. E nos ajuda. Acho que era esse o meu bate-papo de hoje. Era na Chincha, 8 horas. Eu vou chamar a dona Carla para fazer oração para a gente. E assim vai esperar as crianças. Super obrigado pela paciência de quem está em casa. Obrigado por quem cantou comigo. Obrigado por quem não cantou também. Obrigado a todo mundo que levantou. Mas eu adorei a experiência. Acho que é gostoso a gente... um pouco da minha impetuosidade de trazer essa experiência da gente cantar junto, etc. Porque eu acho que quando eu consigo fazer uma piada mais engraçada para dividir com vocês, é porque eu penso que esse é uma troca, né? Isso é uma coisa que me atrai muito no Espiritismo, desde quando eu me tornei espírita, vamos dizer assim, que é essa informalidade, nós somos todos no mesmo caminho, na mesma jornada, com os mesmos desafios. A diferença única nessa noite é que eu assumi o compromisso de vir aqui falar, só isso, mais nada. Sobre o assunto X. E cara de pau pra caramba, ainda até canta. Então, aí eu vou jogar com a Carla, você não tem música, nada, né? Com você é só oração, né? Uma ficha, né? Tá certo, obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado. Vou sugerir que a gente se acomode da forma mais confortável possível, em casa e aqui, para que a gente possa fazer essa oração final. A oração desta noite chama-se Pai Nosso Invertido. Senhor, não te suplicamos pelos desesperados, mas na certeza da transformação, nós te pedimos por aqueles que promovem o desespero. Não te rogamos pelos que choram, mas crentes num amanhã melhor, nós pedimos pelos infelizes que são responsáveis pelas lágrimas. Nós não te rogamos ajuda aos que passam fome, mas na certeza de uma distribuição melhor, nós pedimos pelos abastados, que são fomentados
da miséria socioeconômica. Não te pedimos, Senhor, em favor dos enfermos, porque temos a certeza do socorro recebido, mas nós intercedemos por aqueles que jogam fora a saúde e os que são impiedosos para com os doentes. Que a luz alcance o coração desses irmãos. Não estamos aqui pedindo pelos perseguidos, porque também sabemos que já foram acolhidos. Pedimos não pelos caluniados, mas estamos interferindo pelos perseguidores, pelos caluniadores, pelos impiedosos. Que a fé no bem, no amor, num dia melhor amanhã, ressurja no coração desses nossos irmãos. Estes, sim, são verdadeiros infelizes, porque perderam o endereço de Deus e o contato com a consciência. E, finalmente, abençoa, Senhor, esta casa e os que aqui habitam, os que pretendem ir adiante com resignação e os que se entregam em regime de abnegação. Que a fé aqui sugerida renasça em nós, neste minuto, permaneça conosco e nos faça seguir adiante, acreditando em Deus que habita em cada um de nós, por conseguinte, na nossa força única de fazer diferente. Que assim seja.